Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que esteja tudo bem. Hoje nós faremos a correção no livro de matemática das páginas 91 até a 95. Acompanhe direitinho e não deixe nada errado, ok? Confio em vocês. Vamos ver aqui recordando. Nas últimas aulas, nós recordamos aqui uns trajetos, os caminhos que foram feitos, né? Tanto para Babi, quanto você brincando de robô aí na sua casa, como que você faria. Ótimo. Agora o exercício te propôs assim, te deu um painel, alguns animais e dois menininhos. Observem aí. Nós temos aqui o Carlos e nós temos aqui a Luísa. Desenhe as setas, que são essas aqui, pode ser para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, e leve o Carlos até o gato, o gatinho, e a Luísa até o cachorrinho dela, que está aqui em cima, fazendo o menor caminho possível. Ou seja, você vai andar menos quadrinhos possível. Então vamos seguir. Qual deles você acha que vai chegar no animalzinho de forma mais fácil? Qual que você acha? A Luísa, para ela andar menos quadrinho, como que ela faria para chegar até o animal dela? E o Carlos? Quais as setinhas que você fez que chegaria até lá? Se você usar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setinhas. Então, os caminhos do Carlos estão mais ou menos parecidos. Agora, e o dela, o da Luísa? Será que ela vai usar só 9 também para chegar no gatinho? O que você acha? Não. Quem percorreu o menor caminho, o mais curto? No caso aqui, é o Carlos ou a Luísa? Isso, é o Carlos. O Carlos percorreu o menor caminho. Agora, para chegar ao seu gato, o Carlos virou primeiramente à esquerda ou à direita? O que você colocou? Ele virou para cá para a direita ou ele virou para cá para a esquerda? Ele virou para a direita. Muito bem. Se você pôs a seta para cá, para ir direto, ele já virou para a direita. Indique com setas um dos caminhos que Luísa pode percorrer para chegar ao porquinho da Índia. O porquinho da Índia é esse animalzinho aqui, ó. Qual o caminho que ela pode fazer? Se nós seguirmos aqui por cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrinhos, 11 setinhas. Se ela fosse aqui por baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 também. Então, você poderia passar por cima, pelas setinhas, depois virava e seguia direitinho ao porquinho da Índia. Como você poderia vir pela esquerda, seguindo aqui perto do Carlos e logo subindo até o porquinho da Índia. Qualquer um dos dois caminhos estariam corretos. Muito bem, parabéns para quem conseguiu. Vamos olhar agora o próximo exercício. Você ia fazer nesse exercício o desenho do seu quarto. Como é o seu quarto onde você dorme? Você ia desenhar a cama, você ia desenhar o móvel que você tem, o enfeite que você tem, e ia principalmente caprichar no colorido. Muito bem. Agora, você vai usar um ponto de referência a sua cama. A base que você vai olhar as outras coisas é a sua cama. E vai escrever o que está acima da sua cama. Tem algum enfeite no teto, algum enfeite, algum ventilador, alguma coisa enfeitando o teto? Você vai escrever. Se não tiver, você vai deixar em branco. Abaixo da sua cama, tem alguma coisa debaixo da sua cama? Você vai escrever aqui. Atrás da sua cama, atrás do móvel da sua cama, tem alguma coisa? Você vai escrever aqui. Em frente à sua cama, tem alguma coisa? Algum móvel, alguma escrivania, alguma cadeira, algum sofá, um armário? Você vai escrever aqui, ok? Observe direitinho. Se for o caso, senta na sua cama para poder observar melhor. E aí você vai conseguir preencher direitinho. Aqui na página 93, pediu assim:
Escreva um texto explicando o caminho que você percorre do portão da escola até a sua sala de aula. Antes, né, da gente entrar em isolamento social, a gente passava pela escadinha perto da cantina, não é mesmo? Porque a nossa escola estava em obra, lembra? Então, você vai falar, né? Nós chegamos no portão. No portão nós atravessamos o quê? Vamos reto, atravessando a quadra. Da quadra, sobe uma escadinha. Nós vamos, depois dessa escadinha, virar para onde? Para a direita. Depois nós vamos subir outra escadinha. Você vai falando isso. Seguir reto o corredor. No finalzinho dele, antes da próxima escada, nós vamos virar à esquerda. A segunda porta é a nossa sala, que nós vamos virar à direita. Então, você vai escrever aqui o caminho que a gente vai fazer, que a gente costuma fazer para ir para a nossa sala, né? Quando a gente retornar, né, nós vamos ver qual o caminho que a gente vai passar a fazer. Então, ótimo. Agora, número 5. Observe o objeto que o seu professor vai construir. Infelizmente, eu não vou construir, porque não dá para você ver. Mas eu vou pedir a você que faça. Lembra nas atividades anteriores, lá na página 83, pediu a você que fizesse os sólidos geométricos. O que são os sólidos geométricos? Os sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais e eles possuem largura, comprimento e altura. São objetos que são feitos a partir de figuras geométricas. Então, eles têm uma base de figura geométrica. E você consegue segurar o sólido geométrico. Você tem, a única que não tem linhas retas é a esfera, mas todos os outros possuem. E lá na página 83, só para você recordar, eu vou voltar aqui para você acompanhar comigo. Olha aqui, os sólidos geométricos que você formou lá com os encartes da página 139 a 147, que pediu a você para montar, você ia montar esses sólidos aqui com diferença da esfera. Você ia ter um cubo, você ia ter um cone, uma pirâmide, um cilindro e um paralelepípedo. A esfera não tem jeito de você montar com papel, porque ela não vai ficar uma esfera redondinha, né? Mas esses sólidos geométricos aqui é que você iria montar. A base deles seria no cubo quadrado. Aqui no cone a base é redonda, mas ele lembra uma forma triangular aqui em cima. A pirâmide, a base dela aqui embaixo é quadrada, mas os lados dela lembram um triângulo. O cilindro, as duas bases, tanto em cima quanto embaixo, lembra o círculo. A esfera, o desenho dela lembra um círculo. E o paralelepípedo, ele vai lembrar o retângulo, onde nós temos dois lados maiores e dois lados menores. Muito bem. Você vai pegar o sólido geométrico que você montou, né, junto com o papai, com a mamãe, e ia colocar um em cima do outro, montando um objeto. É o que eu faria com você lá na sala. Mas quando nós não estamos lá, você pode montar. Peça o papai ou a mamãe para montar para você, sem problema. Depois que foi montado a figura com os sólidos, você ia fazer um desenho dele aqui no espaço. Depois, nós íamos comparar com o dos colegas. Quando a gente retornar, nós vamos fazer isso, porque você não quer dizer que por usar os mesmos sólidos geométricos, você monte a mesma figura. Então, nós temos figuras diferentes que nós vamos dar sequência nela. Então, quando a gente retornar, nós vamos comparar os desenhos, ver se teve alguma semelhança com algum desenho de um colega, ver qual é a diferença do desenho do colega e assim a gente poder avaliar juntos, ok? Então, vamos relembrar agora o que nós aprendemos nesse capítulo. Para se locomover ou para localizar um determinado objeto ou lugar, é necessário observar o espaço físico ao seu redor, assim como a forma dele e os objetos que o cercam. Ou seja, os pontos de referência, né, onde se localizam determinados lugares, como a gente fez. Para indicar ou localizar um lugar ou um objeto,
Em determinado espaço, utilizemos pontos de referência e também nos guiamos com base em algumas orientações, como direita, esquerda, à frente, abaixo, em cima, como nós usamos as setinhas naquele exercício do Carlos e da Luísa, lembra? Muito bem. Os números podem ser pares ou ímpares. Os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Independente da quantidade de número que o número possui, né, de ordens que o número possui, você sempre vai olhar o último número. Ele é que vai determinar se aquele número todo é par ou é ímpar. Os números ímpares, eles vão terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Ok. Esses números, tá? Independente da quantidade de ordem, tanto par quanto ímpar, você sempre vai olhar o último número. Muito bem. Usando a reta numérica, podemos fazer operações, contagens, observar a ordenação, o sucessor, o antecessor, qual é o número que vem antes, qual o número que vem depois, observando a reta numérica. Joia! Os sólidos geométricos que você estudou neste capítulo possuem características físicas que diferenciam um do outro, como o número de faces, presença ou ausência de superfícies planas. O que quer dizer isso? Faces são os lados. Superfícies planas, como eles ficam em pé, olha aqui, só a esfera que não fica, só ela que não possui nenhuma base plana, mas todos eles conseguem ficar em pé, olha para você ver. E nós fizemos aí a localização de um lugar com base na leitura de uma planta baixa, descrever um percurso por meio da construção de um desenho, noções da orientação e localização espacial, você usou as setinhas, você brincou de robô, reconhecimento de algumas formas geométricas espaciais, como os sólidos geométricos e as figuras geométricas que eles lembram, situações problema usando números pares e ímpares, que a gente já sabe que o número par termina em 0, 2, 4, 6 e 8, e os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. E a localização de números e operações usando a reta numerada. Ou seja, se eu tenho 1 mais 5, eu vou somar 1 aqui, vou levar a seta mais 5 casas para frente. Então, eu vou ter o número o quê? 1 mais 5, eu vou ter a setinha no número 6. A reta numérica, ela nos mostra tanto as operações como os antecessores e os sucessores de um número. Muito bacana, não é mesmo? Nós temos que ficar atento para usar os números. Aqui na próxima página, só para a gente aproveitar mais o tempo, nós temos aqui que nós já estudamos a coleta seletiva, só para lembrar. Quando você tiver com o lixo aí na sua casa, aproveite para jogá-lo no lugar certo. Lá na escola, nós temos, né, os locais da coleta seletiva. Então, quando você estiver passando num lugar, determinado lugar, e a coleta tiver esse espaço para coleta seletiva, coloque os objetos no lugar certinho. Assim, eles vão poder reciclar o que pode ser reciclado, virar adubo quando for orgânico, reutilizar o papel reciclado sempre reutilizado, e aí nós vamos aproveitar mais os recursos da natureza. Nós vamos economizar recursos para que a natureza possa sempre estar formosa e contribuindo, né, para a vida do homem. Esses materiais orgânicos, eles são reaproveitados em várias estações. Nós temos estações em Belo Horizonte, por exemplo, que faz a coletagem desse material e leva para as indústrias serem reaproveitados. Se a gente puder fazer isso, nós vamos estar contribuindo para o bem-estar do planeta. E assim a vida vai estar bem melhor, com certeza. Não jogue lixo na rua, né? Eduque, né? Se eduque para que não ocorra isso. E caso você estiver na rua e precisar jogar algum lixo, leve para casa, jogue em casa. Lá na sua casa, se a sua mamãe ou papai puder separar algum material, por exemplo, que pode ser reciclado, como papelão, garrafas PETs, sempre deixa separado numa sacolinha, que algumas pessoas passam nas suas ruas, né, do bairro, catando esse material para levar para reciclagem. E aí nós vamos ter um planeta mais limpo, mais organizado. Se todo mundo fizer a parte dele, nós vamos ter um planeta bem melhor, com certeza. Não é mesmo? E aproveitar que nós estamos em casa, nós podemos fazer isso com mais tranquilidade, né? Põe na sacolinha as garrafas PET separadas,
põe no papelão numa outra sacolinha. E o lixo orgânico, que ainda, né, nós não temos catadores para isso, eles vão poder utilizar o material. Uma boa correção e bom estudo.